Nossa, gente, o ônibus dá muitas entradas, né? Muitas entradas em ruas, becos, né? Não é brincadeira, não, né? Você sabe que nos Estados Unidos da América, em várias cidades dos Estados Unidos da América, o transporte coletivo ele é muito racional. Isso não é bom também, né, gente? Porque a racionalidade do transporte coletivo nos moldes americanos não daria certo no Brasil, porque o povo mora lá dentro do bairro, né? Então são várias ruas, várias ruelas, tem várias ruas que o ônibus dá essas quebradas para tentar atender o maior número possível de pessoas, né? E obviamente em boa parte dessas ruas ele não consegue atender em toda a extensão, né? Em toda a extensão da rua, mas ajuda bastante. Já nos Estados Unidos, né? A maioria das cidades tem um transporte muito radial, né? São linhas muito retas e o ônibus não contempla os trechos complementares. Então, até é um dos motivos para o americano usar tanto carro também, né? Mais um motivo para o americano usar tanto carro, né? Eles criaram lá atrás uma estrutura de transporte que não conseguiu adequar às necessidades dos seus cidadãos, né? Hoje está mudando em algumas cidades americanas, mas é uma realidade que está ocorrendo, né? Já no Brasil, o problema é a racionalização por conta da economia de recursos, né? Hoje em dia tem duas opções, né? Ou a prefeitura gasta dinheiro no transporte, tirando dinheiro sabe-se lá da onde, ou ela vai aumentando a tarifa, né? Vai dando aquilo que os empresários querem. Ou, como uma terceira opção, para não subsidiar e nem dar a tarifa, ela opta por fazer aí com que o usuário pague o preço. De que forma? Racionalização dos horários e dos itinerários. Menos ônibus nas linhas e aquela situação complicada. Rio de Janeiro fez isso recentemente, cortou 20% dos horários, o que é terrível, né? Considerando numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem milhões de habitantes, e eles fizeram isso aí alegando que os ônibus rodavam batendo lata. Aí é ruim demais. Muito bem, galerinha, estamos mostrando aí os bairros de Joinville neste começo de noite, né, gente? Esse começo de noite onde você nos acompanha e a gente mostra a realidade do dia a dia de uma cidade, dos seus trabalhadores, dos seus estudantes. E o ônibus vai entrar em mais uma rua, hein? Barbaridade, tchê. Não é brincadeira não, gente. Tem rua que parece que nem consegue andar. Tem ruas que parece que não foram feitas para ônibus de 12 metros de comprimento, né? É curioso isso aqui, né, gente? Essa linha aqui é uma linha circular, viu, gente? Ela não tem ponto final, viu? Ela chega no bairro e já faz a viagem de retorno, né? Isso aí. Muito bem, pessoal. É mais uma curiosidade aí do transporte de Joinville. Inclusive lá atrás, né, muitas linhas que tinham pontos final, elas tiveram os pontos finais retirados. E aí o ônibus apenas passa pelo bairro. O motorista em uma das paradas do ônibus faz uma espécie de ponto de regulagem, que era um registro, né, de uma meia viagem realizada. E aí a próxima meia viagem é em sentido ao mesmo local de onde o ônibus partiu. E aí não há mais esse ponto final. Ainda tem algumas linhas aí com ponto final, mas a grande maioria estão aí no conceito circular, né? O ônibus vai lá para o bairro e se o usuário der bobeira, ele perde o ônibus. Antes era assim, pessoal. O ônibus chegava no ponto final, ficava aí 3, 4, 5 minutos. Aí alguém que morava assim numa casa como essa, por exemplo, já avistava o ônibus e ia correndo para o ponto, né? Hoje ele não espera, né? Ele passa direto. É muito triste isso aí, gente, muito triste. E obviamente isso aí acaba perdendo referência, né? Nem toda cidade ainda tem aplicativo, mas mesmo com o aplicativo ainda tem algumas falhas, né? Algumas falhas aí para serem corrigidas, né? É isso aí, gente. É a cidade de Joinville mostrada para o Brasil, neste canal que pretende retratar aí o dia a dia de um povo para sobreviver numa cidade chamada Joinville.